Oi, gente! Meu nome é Louise e hoje nós vamos falar um pouco sobre a esfericidade da Terra e algumas evidências que comprovam o porquê a nossa Terra ela é esférica. Bom, vamos começar com a evidência das constelações. A gente pode ver algumas constelações aqui no Brasil que em outros países não é possível ver. E lá em outros países tem constelações que aqui no Brasil não é possível de a gente ver. Então, se tivéssemos no mesmo plano, com certeza conseguiríamos ver as mesmas constelações, porque as constelações que aparecem no céu aqui não são as mesmas que aparecem deste lado do globo. Outro fator também muito importante para comprovar a esfericidade da Terra é o amanhecer e o anoitecer. Em alguns lugares, amanhecem muito mais cedo, e enquanto isso, em outros lugares, está à noite, porque a luz do Sol está diretamente nesse hemisfério, enquanto aqui é noite. E aí, enquanto aqui for dia, aqui vai ser noite, por causa da luz do Sol que bate diretamente aqui fazendo uma sombra deste lado do nosso globo, onde não terá a presença da luz do sol e assim vai estar escuro, tendo a noite e o dia. Isso também tem relação com as estações do ano. Temos estações muito bem definidas em alguns países, em outros países nós não temos tanta diferença assim nas estações do ano, mas as estações do ano são diferentes em cada região do país e em cada região também do nosso planeta como um todo. Outro ponto importante são as grandes navegações. Como a nossa Terra é esférica, os navegadores eles conseguem circular de uma ponta a outra, passando pelos continentes e também voltar para o mesmo ponto. Se a nossa Terra não fosse esférica, ela fosse uma terra plana, os navegadores com certeza já teriam achado uma borda. E também quando estamos no mar, conseguimos ver as navegações sumindo aos poucos. Outra evidência que temos é a gravidade. A gravidade, ela puxa tudo para o centro da Terra, pressionando para que haja essa forma esférica, que não só é no nosso planeta, mas como a gente pode observar a Lua, o Sol e outros planetas que têm esse centro gravitacional, todos são de forma esférica.
Alguns voos também conseguem ver a Terra em outro ângulo. Existem voos supersônicos que eles se deslocam a uma altíssima velocidade e eles conseguem ir para uma camada acima da nossa. E eles atingem uma altura de 60 mil pés. E lá de cima dá para ver a curvatura da Terra e é visível, é filmado, é fotografado. Então, é provado, né, com fotos e tem toda essa experiência e é perceptível que a Terra ela é esférica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a variação de sombra do nosso planeta. O Sol está sempre mandando luz para o nosso planeta. Enquanto isso, a Terra ela está fazendo um movimento de rotação, que é o movimento que ela faz no seu próprio eixo. E tem duração de 24 horas, que é a duração do dia. Então, a parte que está em contato diretamente com o Sol, que recebe a luz, que está sempre iluminada, é dia. E a parte que não recebe a luz, que não está iluminada, é a noite. Quando a gente observa o Sol, parece que ele está se locomovendo de lugar, porque ele nasce de um lado e ele vai passando no decorrer do dia, ele se põe do outro lado. Então, parece que o Sol ele está fazendo um movimento. Ele nasce aqui, ao meio-dia ele está no meio e depois ele se põe. Mas na verdade, tudo isso é a rotação da Terra. O Sol ele está parado e a Terra está fazendo a sua rotação. Por isso que a sombra muda de posição, por causa da rotação da Terra. Então, de acordo com que a Terra roda, a nossa sombra também muda de posição. Agora vamos imaginar que você viveu há muitos anos atrás e você começou a perceber que a variação da sua sombra muda de acordo com o dia. Primeiro a sua sombra está embaixo de você, depois ela está um pouco mais na frente, depois ela está atrás e você ficou indignado com isso, tentando entender como isso funciona. Então, você decidiu pegar um pedaço de madeira e colocar em algum lugar. E você colocou aquela madeira ali para ver a variação da sua sombra. E você reparou com esse experimento que a sombra ela muda durante o dia. A sombra dessa vara muda de variação. E esse objeto hoje é chamado de gnômio, que é uma vara fixada no chão que projeta a sombra e muda de acordo com o horário do dia. Isso acontece por causa da posição do Sol no céu. E observando essas sombras que começaram os primeiros cálculos sobre ter noção de tempo, de horário, de norte, de sul, de leste, de oeste, que são os pontos cardeais, pois notou-se que a sombra ela sempre saía de um extremo e ia para outro extremo. E hoje conhecemos esses extremos como leste e oeste, onde o Sol se nasce e onde o Sol se põe. Há muitos anos atrás, as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo e a Lua, o Sol e os outros astros giravam em torno da Terra. E essa ideia ela foi defendida por Aristóteles, que foi um filósofo grego, tendo como geocentrismo o nome dessa ideia, onde a Terra era o centro do universo e todos os outros astros orbitavam em torno dela. Depois de um tempo, Aristarco percebeu que o Sol era muito maior que a Terra
e a Terra era maior que a Lua. Com isso, ele propôs o modelo do heliocentrismo, onde o Sol ele é o principal astro do nosso planeta Terra e a Lua girava em torno da Terra e a Terra girava em torno do Sol. Muitos séculos se passaram e o heliocentrismo ganhou cada vez mais força. Defendido por Nicolau Copérnico, reafirmou que o Sol é o centro do nosso sistema solar e os outros planetas orbitam ao redor dele. Essa foi a nossa aula de hoje, onde falamos um pouco sobre a esfericidade da Terra e alguns fatos que comprovam isso, como as constelações, o dia, a noite, a sombra, até algumas imagens que temos da Terra também que comprovam que ela é redonda, as grandes navegações, tudo isso são comprovações de que a nossa Terra é esférica e não plana. Também aprendemos um pouco sobre o heliocentrismo e o geocentrismo, sendo o geocentrismo a ideia de que a Terra era o centro do universo e todos os outros astros orbitavam sobre ela, mas essa ideia foi quebrada porque foi aceito o heliocentrismo, onde o Sol é o centro do universo e os demais planetas orbitam ao redor dele. Aprendemos também um pouco sobre a sombra, como que acontece e como ela fica em diferentes posições ao decorrer do dia. Essa foi a nossa aula de hoje e é isso. Tchauzinho, até mais!